colegas aí do período de residência no IAT. Quer dizer, hoje eu vou fazer aqui um pequeno retrospecto do meu projeto, né? Bom, eu dei a denominação de árvores genealógicas acadêmicas, um estudo sobre a formação, evolução e disseminação de grupos de pesquisa. Mas a ideia que eu vou tentar mais colocar aqui é, na verdade, que esse é um projeto, um esforço que a gente vem fazendo aqui na UFMG, que é bem mais amplo do que simplesmente elaborar um estudo, né, sobre a formação, evolução e disseminação de grupos de pesquisa. O que nós estamos tentando fazer, que é algo bastante ambicioso, é um projeto de preservação da genealogia acadêmica, né? Então eu vou mostrar um pouquinho do projeto, alguns resultados, né? Agora nós estamos finalmente conseguindo produzir alguns resultados interessantes, né? E mostrar um pouco da importância desse tipo de trabalho, né? Eu até quando submeti esse projeto ao IAT, eu tinha lá as minhas dúvidas, né? Quer dizer, aquela ideia, a gente sempre fica discutindo o que é a transdisciplinaridade, eventualmente, se é alguma coisa multidisciplinar ou não é. Mas eu acredito que, eu acho que a gente conseguiu atender bastante os objetivos, né? Até ontem eu andei olhando algumas definições das várias que existem aí sobre transdisciplinaridade, né? Eu disse que exatamente aquela ideia de você fazer com que várias áreas possam trabalhar conjuntamente, mas não só havendo pelo fato de serem áreas que podem contribuir uma com a outra, mas que contribuam de uma forma bem efetiva para que um determinado objetivo seja alcançado, né? Então é o que se diz muito que sem a participação, por exemplo, daquelas pessoas que serão envolvidas pelo projeto, né, a transdisciplinaridade ela acaba não conseguindo os seus objetivos finais. E é mais ou menos isso que eu vou tentar, né? A gente está começando a trabalhar com outros grupos, né? E a questão de realmente entender como é que a formação acadêmica vem ocorrendo. Bom, eu estava dizendo, a ideia inicial aqui do nosso projeto era realmente a partir do estudo visando tentar identificar, né, como são realizadas as orientações, a formação dos pesquisadores na nossa comunidade, né, de uma maneira geral, na comunidade científica de uma maneira geral, né? Mas aos poucos a gente foi vendo que o processo era muito mais amplo, as diferenças entre as áreas eram determinantes, né? E então eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, né, nesse período, né, como a gente começou, os caminhos que a gente tomou e mostrar alguns dos resultados. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, né? Depois, para contextualizar melhor essa questão, né, que a gente vai colocar sobre as árvores genealógicas acadêmicas, né? Dar um exemplo preliminar e depois contextualizar o projeto que, depois que a gente começou aqui, nós demos o nome de Árvore da Ciência, né? E vamos falar mais especificamente sobre a geração das árvores acadêmicas dos pesquisadores brasileiros. Eu vou começar falando, dar alguma ideia do que a gente fez como uma espécie de um protótipo inicial, que foi baseado em árvores genealógicas de pesquisadores internacionais, né? Mostrar mais ou menos como essas árvores são construídas, depois algumas conclusões e o que a gente pretende fazer futuramente. Bom, o ponto aqui dos objetivos, acho que o título geral do projeto ele procura retratar isso bem, né? Bom, a formação dos pesquisadores ao longo dos anos, né, ela tem sido representada através do que a gente está chamando genericamente de árvores genealógicas acadêmicas, né? Essas árvores são geradas de uma certa forma para registrar as relações existentes, né, orientador orientando, né, de áreas específicas. Isso no momento, né, a gente tem a muito conhecida a árvore da matemática, a árvore das neurociências, mas essas árvores têm sido construídas manualmente, né? Então as pessoas vão lá e falam, fulano de tal foi orientado por ciclano, que também orientou o fulano, e aí essas árvores vão ser criadas, são criadas, tem uma pequena infraestrutura computacional que permite você
incluir nomes, né? Mas muitas delas estão sendo mantidas por determinados grupos exatamente para preservar, né, a qualidade daqueles dados, né? Bom, rastrear esse tipo de relação, por que ele é importante? São várias as razões, né? A primeira, né, que a gente pode colocar é que permite identificar os pesquisadores mais importantes dentro de diversas áreas de pesquisa e o papel que esses pesquisadores tiveram aqui na evolução da ciência. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de pesquisadores brasileiros, né, que hoje nem o Lattes existe desses pesquisadores. Mas você fazendo uma mineração desses dados, né, a partir do que a gente encontra hoje na plataforma Lattes, a gente identifica quem são realmente, vamos dizer assim, os pais dessas áreas, né? O outro ponto é possibilitar um melhor entendimento como as áreas de pesquisa e as comunidades científicas foram criadas. Para mim, pelo menos, tem sido uma experiência extremamente interessante, né, saber como é que, por exemplo, na biologia, a genética, por exemplo, né, quem apareceu aqui no Brasil, começou a trabalhar, né? Ontem mesmo eu estava olhando um artigo de um pesquisador da USP, o artigo dele é de 1938, está publicado lá na biblioteca lá da USP, né? Porque eu estava querendo ver exatamente aonde ponto, porque ele não tem o Lattes dele, tá? Mas nós vamos ver que a árvore dele está criada, né? Depois, o outro ponto é possibilitar compreender melhor como a ciência e, consequentemente, a nossa sociedade tem evoluído, né? Bem, apesar da clara importância desses objetivos aí, né, pouca atenção tem sido dada para a preservação desses dados de modo mais amplo, né? Então, como eu mencionei, tem algumas iniciativas, né? Eu espero que específicas de áreas, né? Eu espero que o nosso projeto apareça. Bom, eu já mostrei lá para os colegas, né? Os colegas aí no meu período de residência no IEAT, né? Esse exemplo a gente utilizou para ilustrar o que seria uma árvore genealógica acadêmica, um dos primeiros papers que a gente publicou. Ela, na verdade, é a árvore de um professor da veterinária, né? Então eu escolhi por duas razões para colocar no paper. A primeira era um professor da UFMG, né? E segundo, é que ela tinha uma né, plotada, vamos dizer assim, mostrada, visualizada, né, dessa forma. Aí ela dava uma aparência bem interessante, mostrava claramente a interconexão do professor, desculpa, né, que aparece aqui, né? Eu sempre me esqueço. O professor Enio, lá da veterinária, né? E ele é um professor aposentado, né? Mas ele já há algum tempo, mas ele continua ainda atuando na pós-graduação. Então aqui são os orientandos dele, os alunos que ele formou, né? Esses dados aqui foram obtidos da Biblioteca de Teses e Dissertações Internacionais, né? Baseado no que aparece na Biblioteca de Teses e Dissertações da UFMG, né? Então provavelmente ele já tem vários outros alunos aí que ele orientou mais recentemente, mas o que chama a atenção da gente aqui é exatamente, né, o fato que ele está aqui com vários dos seus alunos, e vários desses alunos, né, já percorreram aí caminhos interessantes, né? Então, acompanhando aqui. Agora, quando a gente cria essa árvore, né, que é na verdade um grafo, né, que depois nós vamos ver que vai ser realmente uma rede, né, muito mais do que simplesmente uma árvore, né, a gente começa a ver a interconexão daquele professor com seus ex-alunos que por aí afora, né, vão formando novos alunos. Então tem algumas coisas que são importantes, quer dizer, ali é uma medida tradicional de redes, né, ou de grafos, né, você saber qual é a largura de uma determinada rede. No caso, a dele ali é dada pelo número de nodos que ele gerou diretamente. Então, nesse conjunto de dados aí ele teria formado 60 pesquisadores, né? Mas interessante aqui, né, a gente vê a questão da profundidade dessa árvore dele, né? Ela tem 5 níveis, né? O que significa que ele tem uma linhagem, né? Ele já é o que seria aí, tem os seus netos acadêmicos, bisnetos, trinetos, tetranetos, né? E a gente vê lá embaixo, né? Provavelmente o Guilherme, né, esse pesquisador que está aqui, talvez já esteja orientando alunos, né? Então é uma coisa muito interessante da gente ver.
A gente discutiu no nosso projeto, né, o H-index, né, é sempre colocado como uma métrica aí para medir a produção científica, não porque ela não seria para medir, né, a produção do pesquisador em termos de formação de pessoas, né. Então, esse nós não chegamos nem a usar isso aí, mas a gente mostrou isso no primeiro paper, então por isso que eu estou colocando, né. Na verdade, o H-index aqui, ele não é exatamente, por exemplo, como dizer, o pesquisador tem um H-index acadêmico, H se ele tiver orientado H alunos que também já orientaram H alunos, né? Isso seria extremamente difícil. Então a gente considerou que o H-index de um pesquisador, H, se ele tem pelo menos um orientando, né? Orientou pelo menos um outro pesquisador que já orientou H alunos, né? Então, no caso aí do professor Elvio, né, ele tem esse aluno aqui que já orientou muita gente, então ele já orientou 17, né, por esses dados aí, então o H-index acadêmico do professor Elvio seria 17, a gente ia construindo. Não sei qual é tão importante esse caso aí, né, mas certamente a gente tentar mostrar, por exemplo, a questão da largura das árvores, a profundidade, são coisas interessantes para a gente colocar. Peraí, que eu tô me confundindo aqui. Bom, então, o que é o projeto Árvore da Ciência aí, que a gente denominou isso aí posteriormente? O objetivo é registrar a genealogia acadêmica permeando diferentes países e áreas do conhecimento. Esse é o nosso objetivo bem ambicioso, né? A partir de dados de teses e dissertações armazenadas em diversos repositórios nacionais e internacionais. E nesse aspecto nós começamos a trabalhar com o nosso objetivo, né, de ir atrás de teses de todos os países. E fomos atrás da NDLTD, né, que é um esforço aí que foi desenvolvido aí no início dos anos 2000, né, lá nos Estados Unidos, na NDLTD, Network Digital Library of Theses and Dissertations, que até o nosso colega Marcos Gonçalves, lá do DCC, quando foi fazer o doutorado lá na Virginia Tech, foi um dos que trabalharam, né, na primeira versão da NDLTD, e a gente conseguiu alguma coisa, não o que a gente esperava, né, mas conseguimos alguma coisa. Então, para gerar uma primeira versão, a gente fez uma coleta de 4.500.000 registros de teses e dissertações, né, o que a gente chama de um ETD, Electronic Thesis or Dissertation. Né? Na verdade, é um conjunto de 16 metadados que descrevem a tese, desde o título, a quem é o autor, a banca, etc., coisas desse tipo. Né? Bom, coletar isso aí não é muito difícil, né? Porque essa biblioteca disponibiliza isso de forma que você possa coletar sem nenhum problema. Ela é distribuída, né? Às vezes você tem de ir em vários locais, mas o protocolo é o mesmo, então coletar isso... Né? O problema é tratar esses dados. Né? Então, dos 4.500.000 registros, nós conseguimos trabalhar com 638.000. Por razões do tipo, os metadados não eram disponibilizados de forma muito padronizada, né? Às vezes eram colocados claramente para cumprir uma determinada burocracia. E mais do que isso, tinha um problema de que muitos desses metadados vêm de países, né, que não utilizam o alfabeto, o nosso alfabeto, né? Então, por exemplo, chineses, coreanos, pessoal da Rússia, etc. E aí teria de ter um tratamento de linguagem natural que a gente preferiu não fazer, pelo menos naquele momento. Bom, mas nós conseguimos gerar essas árvores, né? Eu não vou falar extensivamente delas, né? Mas a gente viu que o esforço seria muito grande, de qualquer maneira a gente ficaria dependendo de repositórios fora do Brasil. Então, a ideia foi, por que não então utilizar os dados do Lattes? Apesar de toda a resistência que o CNPq tem em tornar esses dados totalmente abertos e públicos para a comunidade acadêmica. Então, nós começamos a fazer então a construção das árvores a partir de dados coletados da plataforma Lattes. A gente tomou algumas precauções, né, e definimos alguns objetivos. Então, o que a gente foi fazer? Nós fizemos uma coleta. Bom, o Lattes tem mais de 5 milhões de currículos cadastrados lá, né?
Eu tive um aluno que fez uma tese de doutorado sobre a análise desses dados, né? Na verdade, do ponto de vista da ciência, né, o que a gente precisa tratar são os dados dos pesquisadores, né? Então, a gente fez a coleta os dados que eu estou falando aqui, essa coleta foi feita em abril desse ano, né? E coletamos 256 mil currículos de pesquisadores com título de doutor, né? Então, com esses dados, a gente conseguiu construir uma série de árvores que eu vou mostrar. Então, como é que a gente fez isso aqui? Então, aqui tem um extrato aqui do látice do meu colega Marcos Gonçalves, né? Então, a gente primeiro vai na seção de identificação do látice do pesquisador, ali tem o nome dele, com alguma informação institucional, que é importante para a gente caracterizar essa pessoa. E depois, bom, tem algumas coisas adicionais ali, que a gente tem usado, algumas delas, outras não, por exemplo, como a URL da homepage dele, né? E aqui tem exatamente a formação acadêmica do pesquisador. No caso do professor Marcos, ele fez o doutorado na Virginia Tech, terminou em 2004, e o mestrado na Unicamp, né, o doutorado com o professor Edward Fox, que é o criador da NTLTD, com a professora Cláudia Balsa, né? Então isso aí identifica basicamente quem é cada um dos pesquisadores que são relevantes para o nosso trabalho. Depois a gente vai na seção de orientações, tem a lista das dissertações de mestrado orientadas, né? Então tem o nome do aluno, o título, né? Aonde ela foi defendida, né? E depois dos alunos de doutorado. Bom, essa aí é só um extrato da lista do Marcos, que tem uma lista já bastante extensa de orientandos, né? E a partir disso, né, a gente começou a criar o que nós chamamos dos grafos direcionados a cíclicos, que vão compor, né, que vão descrever as árvores. Por que não são só árvores? Porque a gente vai ver, né, que o processo, né, de geração desse pesquisador, você tem mais de um orientador, porque você fez o mestrado, fez o orientado, ou o doutorado, ou porque você teve um co-orientador, né? Então, o processo define o que a gente chama, então, um grafo acíclico direcionado, né? No sentido de que ele tem sempre uma direção que é do orientador para o orientando. Então, esse é um exemplo, eu peguei esse grafo aí como um exemplo numa página da web, de um grafo acíclico direcionado, né? E aqui eu vou ilustrar uma pequena árvore genealógica acadêmica. Então, vamos supor que o nodo número 7 é um pesquisador de algum lugar, e ele orientou a pessoa representada pelo nodo 11, ele foi um orientador de doutorado. Bom, o nodo 5 corresponde ao orientador de mestrado, né? Então a gente já vê ali que não é simplesmente uma árvore realmente, né? Porque tem, né, o nodo número 11 tem 2 pares, né? Bom, mas o nodo 7 vai lá e é um orientador de doutorado do pesquisador número 8, que por sua vez foi co-orientado por aquele pesquisador número 3, né? Enquanto isso, o pesquisador 11 já está orientando 2 alunos de mestrado, né? Também está co-orientando um outro aluno de mestrado, lá o número 10, né? E aquele orientador número 3 lá, que foi o co-orientador de doutorado do número 8, né, que teve o mesmo orientador do que o número 11, ele agora, né, vai ter uma participação, né, que essa rede que vai se criando, né, ele vai co-orientar o mestrado do aluno número 10, né, sendo que ele foi orientado, né, ele de uma certa forma é um irmão, né, do orientador, né, do pesquisador número 8, é um irmão acadêmico, né, e que agora ele vai ser co-orientador de um dos alunos de mestrado dele. Então, as árvores, né, quer dizer, por isso que acaba gerando um grafo, existe todo esse interrelacionamento que a gente precisa investigar, né? Bom, então aqui a gente tem um algoritmo, eu não vou entrar em detalhe dele, eu vou só falar rapidamente, né? Nós vamos criar então esse grafo, né? E para que esse grafo seja criado de uma maneira mais simples, né, o que a gente faz? A gente pega todos os currículos dos pesquisadores, dos doutores, né, e classifica esses pesquisadores por ordem
do ano de conclusão do doutorado, de tal forma que nós vamos trabalhar primeiro com os pesquisadores mais antigos, né? E aí o que a gente divide isso aqui em 3 partes, né? Então, quando eu leio um determinado látice, né, eu tenho 2 possibilidades, né? Ou não existe um nodo ainda daquele pesquisador no nosso grafo, né? Então aí eu crio esse nodo, ou então esse nodo já está lá. Por que ele já está lá? Porque esse pesquisador já foi, né, ele foi, por exemplo, orientado por uma outra pessoa, né, que já disse que ele é um pesquisador que concluiu o doutorado, por exemplo, então ele já tem alguma informação dele naquele grafo. Então eu tenho que simplesmente atualizar, uma das 2 possibilidades. Bom, a seguir, o que eu faço? Eu vou procurar nesse grafo que está sendo criado, se os nodos P e M dos orientadores desse pesquisador, veja que lá naquela primeira página do currículo Lattes, eu sei quem são os orientadores de mestrado e doutorado. Eu vou verificar se aqueles 2 orientadores já estão lá no grafo, ou se eles não estiverem, eu crio um nodo para representá-los e falo as ligações correspondentes. E, finalmente, eu vou na lista de orientandos desse pesquisador que está sendo processado e crio um nodo para todos os orientandos dele, né? Aí está talvez o trabalho mais complicado um pouco, né? Porque nesse caso eu estaria realmente criando novos nodos, né? Mas acontece que eventualmente tem problemas de homônimos e a gente tem de tratar essa questão. Então esse é o momento onde é que muitas vezes a gente gera algumas árvores que não são reais, tá? Bom, aqui só como exemplo, eu coloquei, baseado nos extratos dos currículos, eu coloquei a árvore do professor Marcos, né? Então, a gente dando uma olhada aqui, o que a gente tem? Bom, primeiramente, né, isso foi criado a partir do látice dele. O que aconteceu? Bom, no látice dele tem a informação de quem foram os orientadores dele, então a árvore dele sobe um nível em relação à professora Cláudia Medeiros. Então o nodo dele passa a ser um nodo da árvore da professora Cláudia, que claro tem todos os orientandos dela aqui depois, e também, eventualmente, do professor Edward Fox. O professor Edward Fox não tem um látice, porque ele é um pesquisador estrangeiro, né, e que apesar de conexões aqui com o Brasil, realmente não existe um látice para ele. Mas o nodo dele está sendo criado. Eventualmente, se houver no Brasil algum outro orientando do professor Edward Fox, as arestas vão ser criadas para esse nodo. Aqui estão todos os alunos de mestrado e doutorado, esse amarelo um pouquinho mais escuro, né, que ele orientou desde que veio aqui para o UFMG, né. E finalmente alguns dos alunos dele, como o Rodrigo aqui e o Anderson, nós já temos seus próprios alunos, né, de tal forma que a gente vai gerando aí essas árvores. Então, quer dizer, do látice do Marcos eu consegui a informação de quem eram os alunos dele, e a partir da informação desses alunos dele eu consigo posteriormente conectar os nodos dos seus netos acadêmicos, né? Bom, a largura aí, né, mantendo aquelas métricas, aquelas medidas que a gente mostrou na última transparência, a largura da árvore do Marcos é 32, a profundidade é 2, né? Então, profundidade 2, porque ele tem os alunos dele, e alguns alunos dele já orientaram alunos, né? O H-index dele acadêmico seria 3, mas é uma coisa que é importante, né? A gente vê, bom, mas eu poderia ter uma outra árvore que talvez tivesse todos, talvez não tivesse aquela tal largura, mas talvez pudesse ser mais profunda. Mas uma métrica interessante é calcular a fecundidade dessa árvore, né? Quantos alunos, né? Quantos orientandos, né? Mestres, doutores foram formados por esse pesquisador. É isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais para frente agora. Bom, aqui tem alguns dados, né, que a gente fez. Eu mencionei, nós coletamos 63 ou 68 mil currículos no Lattes, na plataforma Lattes. Isso aí gerou um total de 1.041.000 nodos, que representam as pessoas que aparecem lá. Mas veja que não são só os 200 mil pesquisadores com seus Lattes, né? Inclusive tem alguns nodos que apareceram simplesmente porque tem uma informação específica, como por exemplo o nodo do professor Edward Fox, né, que apareceu pelo fato de no currículo do Marcos estar registrado que ele foi o orientador. E aí tem os arcos, né? Então veja que o número de arcos é muito maior que o número de nodos, exatamente porque tem a coorientação, né? A coorientação faz com que então um pesquisador possa ter mais de um pai acadêmico, né? Bom,
nós criamos nesse processo, quando fomos criando esse grafo, analisando esse grafo, depois a gente consegue identificar 72 mil árvores. O que significa 72 mil árvores? Né? São aquele conjunto de nodos que estão interligados entre si, porque um determinado nodo foi orientado, corresponde a um pesquisador orientado por outro, então tem alguma colaboração do ponto de vista de orientação acadêmica naquela árvore. Né? E existe um total de 18.700 componentes, né, que são o que a gente chama de componentes conectados. Né? As árvores são quando eu pego uma determinada raiz e tento percorrer todos os caminhos e encontrar todos os nodos que estão conectados àquela raiz, direta ou indiretamente. E os componentes, né, quando eu tenho uma determinada árvore, por exemplo, eu tenho o professor Marcos, com a orientadora de mestrado dele, a professora Cláudia, orientador de doutorado dele, o professor Fox, né? Então ele pertence a duas outras árvores. Né? Então o componente conectado é aquele que conecta várias árvores, né? E que aí que a gente começa a entender, né, as famílias acadêmicas que são formadas. Né? O tamanho médio dessas árvores é 48, praticamente 48 nodos, esse é o tamanho médio. Né? E a largura média, né, não chega a 4, né? Quer dizer, o número de orientações, né, média dos orientadores aí nesse processo. Então, alguns gráficos aqui para mostrar, aqui são os resultados um pouco mais recentes aí do aluno que está trabalhando com a gente. Aqui a gente tem um gráfico de distribuição, né, do tamanho das árvores. Né? Então a gente vê aqui, ó, que árvores de tamanho 2, ou seja, tem um orientador e um aluno que foi orientado. Né? Ela é um número, praticamente 60% dessas árvores seriam desse tamanho. Veja, nós estamos falando das árvores criadas a partir do lápis. Né? Então você tem vários alunos de doutorado recentemente concluídos que já orientaram um aluno de mestrado, por exemplo. Então isso é muito comum. Depois começa aqui, né, uma distribuição, né? Você tem um número grande aqui de pessoas que têm, aqui a gente parou nas árvores de tamanho 20, né? Porque elas já correspondem, existem árvores que têm 70, mais de, bom, na verdade eu vou mostrar alguns números, tem pessoas que têm, a árvore em que está dele ali, tem 5 mil, 8 mil nodos, né? A gente vai ver isso aí por quê, né? Bom, aqui é um gráfico que mostra a evolução temporal, quer dizer, as árvores que a gente está registrando, elas começam lá na década de 50. Essas árvores, o que está marcado aqui de vermelho, são todas as árvores de tamanho maior do que 2. Né? Então, em uma evolução, depois há uma certa diminuição de árvores desse tamanho, e o que está marcado em azul é o número de árvores de tamanho 2 que constam nesse momento. Né? Existem algumas que são antigas, né? Muito provavelmente de orientadores de mestrado formaram um determinado aluno e aquilo ficou mais ou menos daquela mesma forma. Né? Agora, é importante a gente ver que tem um número, né? Um número crescente, mas tem havido uma certa diminuição aí no número de formação desses pesquisadores. Né? A gente precisa talvez analisar isso de uma forma um pouco mais ampla. Né? Mas aqui a gente tem coisas registradas aí desde da década de 40. Né? Oh, Deus. Estou apanhando disso aqui. Aqui tem alguma coisa bastante interessante. Aqui são os 10 pesquisadores com as maiores árvores. Né? Então a gente pode ver aqui, né, que, por exemplo, o professor Joel Martins, na PUC de São Paulo, a árvore dele tem 15 mil nodos. Então ele tem uma família extensa que ele formou de pesquisadores que já formaram outros. Né? O interessante aqui dessa lista é que eu verifiquei isso ontem, eu estava curioso por alguns, é que nenhum deles tem o lápis registrado hoje, porque são pesquisadores muito antigos. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, que eu já conhecia, o professor André Dreyfus, que é considerado o pai da genética brasileira, o tal artigo de 1937 que eu estava olhando dele para ver o próprio Florestan Fernandes. Né? Então é um número realmente muito interessante a gente realmente entender como é que essas árvores, ou mais ainda, quem foram as pessoas importantes para que essas árvores, em um determinado momento, elas realmente se espalhassem. Né? Porque vários deles aí já não estão mais em atividades, alguns já até faleceram.
Bom, aqui a profundidade das árvores, né? Quando a gente já tinha mostrado, né, a grande maioria das árvores que a gente cria, né, criou do látex, elas têm profundidade 1. Significa que simplesmente o pesquisador tem um conjunto de alunos e aqueles alunos ainda não orientaram ninguém, né? Mas tem aí, né, a gente vai andando, né, árvores de tamanho 2 já tem aí já tem um número bem razoável, né? Isso aqui está numa escala meio logaritmo aqui para poder apresentar esse grafo melhor. Oh, meu Deus. E aqui são as árvores mais profundas, né? Aquelas que tem, aí não estamos contando o número de nódulos, né? Mas simplesmente a profundidade delas. Essa lista era um pouco maior, né? Indo até a profundidade 9, não imaginando a profundidade 9, né? Quer dizer, o 10 no caso ali, por exemplo, do André Dreyfus, né? Ele tem a linhagem dele é de tamanho 10, né? Quer dizer, então você entra lá, provavelmente ele, né, não teria nem como conhecer algum orientando dele lá. Mas olha que interessante aqui, ó, existem 2 pesquisadores nessa lista aqui, ó, que são de universidades estrangeiras, né? Esse aqui de Wisconsin e Madison e aqui de Harvard. Né? Que exatamente lá no início, né, ou mesmo até hoje, nós temos vários pesquisadores que são formados fora, né, vêm para cá. Então, alguns desses pesquisadores, principalmente os mais antigos, né, têm hoje uma linhagem bastante interessante aí a serem relatadas. Né? Bom, aqui a gente fez um estudo sobre a profundidade dessas árvores, né, pelas grandes áreas do CNPq. Bom, essa foi uma das coisas que nos atrasaram bastante em ter resultados mais amplos, né? Foi exatamente estabelecer, por exemplo, quando eu tenho uma determinada árvore, né? Quando eu crio um vínculo entre 2 nódulos, né? Aquilo está representando uma pesquisa em que área? Né? Bom, o látex tem facilidades para que isso seja definido, mas nem sempre você encontra essa informação de forma precisa, né? Principalmente em todos os módulos, em todos os currículos, né? Então a gente acabou definindo, por exemplo, quando pegava uma árvore, identificava uma árvore, né? A gente fazia um levantamento, né, de, por exemplo, das teses que aparecem ali, né? Elas se referem a que áreas, né? E aí a gente fazia uma espécie de aquela que tivesse o maior número de referência a uma determinada grande área ou a uma determinada área, a gente assumia aquilo como sendo a área principal daquela área ou grande área, né? O interessante aqui que há mais ou menos, né, se a gente for dar uma olhada, né, independentemente das grandes áreas, né, aqui, áreas biológicas, né, o que é aquilo ali? Eles não estão enxergando. É saúde, né? Aqui são as engenharias exatas, né? As engenharias estão aqui. Aqui é humanas, exatas, aqui linguísticas, sociais e agrárias, né? Veja, são muitas árvores, né, de profundidade 1, né? E várias lá que vão aparecer, né, de profundidade maior, mas num número muito menor. Então é mais ou menos algo relativamente esperado, né? Aqui a gente tem um grafo, né, da média da fecundidade, então é mais ou menos a mesma coisa também, né? A gente tem um conjunto de árvores, né, que tem a profundidade 1, então a fecundidade é bastante pequena, mas depois a gente vai andando para lá e vai encontrando outras árvores com mais detalhe. Isso aqui que parece uma série de carros de corrida, naquele deserto salgado lá nos Estados Unidos, mostra também que quando a gente analisa a fecundidade, não há grandes diferenças, né, no padrão, né? Por quê? Tem um volume grande aqui daqueles com a fecundidade bem baixa, que seria aqui, né, depois vai aumentando, né, a fecundidade aqui, né, então você tem, aqui, ó, essa primeira linha aqui teria fecundidade 5, né, e aí vai diminuindo, né, à medida que o número o valor dessa fecundidade, né, dentro das áreas vai diminuindo. Mas existem algumas áreas que, por exemplo, né, no caso aqui das agrárias, é interessante, né, há uma certa queda nessa fecundidade, mas depois ela sobe para um patamar de 10 e depois tem um número
menor aí de pessoas que têm essa fecundidade nesse nível, né? Bom, vou falar rapidamente, não vou entrar. Aqui, então, a gente resolveu criar um site, né, para divulgar essas árvores, né? Então, a gente denominou o nosso projeto aí de Science Tree, ele está colocado nessa URL, né? Eu ia até colocar aqui para a gente fazer uma pequena demonstração, mas quem quiser pode entrar nessa URL aí, www.sciencetree.net. Mas eu vou rapidamente só mostrar um exemplo aqui, é o meu orientador, né? A área de computação, por exemplo, é uma área muito mais nova, né? Por exemplo, comparando com a do professor Dreyfus, né? Da área de genética, né? Mas eu fiquei extremamente surpreso, por isso eu estou reportando aqui o papel do meu orientador na formação dos pesquisadores da área de banco de dados no Brasil, né? Então, ele orientou aqui 7, né? Eu fui o primeiro orientando dele, depois tem bom, aqui não está na ordem, está em ordem alfabética, tem o André Monar, que era um aluno lá da UFRJ, que foi fazer doutorado com ele. O Jano de Souza aqui foi meu contemporâneo da UFRJ. O Marcos Borges também da UFRJ foram meus contemporâneos. Em função deles, algumas pessoas da UFRJ, como o André e mais a Maria Luísa, cadê ela? Está aqui, né? Também foram para lá. Então, são 7 pesquisadores aqui no Brasil que estão em instituições diferentes, né? Eu não tinha, por exemplo, o André, ele foi mais ou menos eu vou fazer doutorado, foi lá, chegou, encontrou, tinha os brasileiros, ele acabou ficando, fez o doutorado, voltou para o Brasil. Por um espaço de tempo grande eu não ouvi falar sobre ele, né? Mas quando a gente foi ver, todos esses aí já tinham orientado vários alunos, né? E aí, a árvore do professor Stocker no Brasil, ela tem 1.236 nomes. Isso para mim foi quer dizer, eu fui fazer meu doutorado em 1984, nós não estamos falando do pessoal antes da década de 40. Né? Então, ele foi extremamente importante para a formação da área de bancos de dados no Brasil. Então, ela tem profundidade sim. Né? Então, eu já tenho alguns tataranetos acadêmicos que eu acabei descobrindo recentemente e não tinha a menor ideia disso. Né? Bom, então, algumas conclusões e o que a gente está pretendendo fazer, né? Esse projeto nós estamos realizando um esforço pioneiro para registrar a genealogia acadêmica brasileira. Estou me restringindo aqui a essa parte da genealogia acadêmica brasileira, né? Com dados da plataforma Lattes. Os resultados obtidos já identificaram vários aspectos interessantes aí a respeito da formação e evolução da nossa comunidade. A plataforma Lattes é realmente uma fonte de dados enorme e muito importante. Infelizmente, o CNPq continua com uma política, por exemplo, eu tenho um IP específico que eu posso fazer coletas devido a um projeto que a gente tinha aqui dos INCTs, direto na plataforma Lattes, sem qualquer tipo de interferência. Eu estou restrito a 15 mil acessos por dia. Com 15 mil acessos, eu vou levar quanto tempo para coletar eventualmente os 5 milhões de currículos da plataforma Lattes? Então, a gente tem alguns outros mecanismos que a gente usa aí, né, para fazer essa busca, né? Bom, o trabalho futuro nosso, a gente pretende integrar os dados atuais com dados de outras fontes. Principalmente, nós vamos atrás agora de todos os pesquisadores estrangeiros, como o meu orientador, né, que orientaram outros brasileiros, né? E para começar a ver como é que são as árvores dele fora aqui do Brasil, né? Então, isso aí, a gente pretende também aperfeiçoar esse sistema, que vocês vão ver, ele ainda está muito rudimentar, mas você consegue percorrer as árvores, né? Voltando aqui rapidamente aqui a ideia aqui é o seguinte: se eu faço uma busca pelo professor Stocker, tem uma função de busca aqui, aparece essa árvore dele, né? Se fizer a busca do meu nome, vai aparecer a minha árvore com o meu orientador de mestrado, o professor Ivan Murakami, e o professor Stocker, o meu orientador de doutorado. Se eu clicar num dos dois, eu vou para as páginas correspondentes, aí você pode ir passeando. E à medida que vai passeando, aparecem alguns dados sobre isso, ainda são bem rudimentares, a gente precisa aumentar bastante esse tipo de coisa. Mas dá para navegar. Eu, outro dia, coloquei numa lista restrita da área de computação e
meus colegas aí da área têm se divertido um pouco em encontrar quem são colegas que não sabiam, que estão na mesma árvore, coisa desse tipo. Bom, finalmente eu queria agradecer aqui o apoio recebido. Esse projeto tem sido financiado por 2 projetos internos lá do DCC, mas foi muito importante a minha vinda como residente do IAT, não só pelo tempo a mais que me deu, mas principalmente por ver as coisas de forma diferente, a questão da transdisciplinaridade, né? Então, discutir com meus colegas do grupo, né, como eram nas áreas dele, né? Por exemplo, eu lembro de um dia que a gente estava mostrando, eu mostrei um gráfico do professor da Fernanda, e eu falei assim, interessante, que isso aqui e tal, ele tem uma coisa muito ampla, e aí a profundidade dele já mostra que ele tem uma geração de pesquisadores, né? Coisas bem intuitivas, né? Mas que mostram realmente que essas árvores são bastante úteis para a gente avaliar a formação e a produção acadêmica no Brasil e fora daqui também. Finalmente, agradecer aos 2 alunos que têm trabalhado aí comigo e com o professor Fabrício Benevenuto, que são o Wellington e o Elias, né? O Wellington vai defender sua dissertação agora, próximo mês, e o Elias, apesar de ter já concluído a graduação e não quis ficar para o mestrado, ele continua ajudando a gente aí na tarefa. Então, aqui tem, deixei aqui como referência dos 2 artigos que a gente publicou sobre o trabalho. Tem um grupo da Universidade Federal do ABC, né, que é liderado pelo José Menachal, que também tem feito um trabalho, mas ele se restringe muito a ver a coisa do ponto de vista do Lattes. A gente está tentando fazer mais amplamente. E tem um artigo que foi publicado na revista da FABESP, né, em novembro de 2016, que menciona já o nosso projeto lá sobre as árvores acadêmicas. Bom, era isso. Eu agradeço. Desculpa se eu passei aí um pouquinho, 5 minutos sem o tempo. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder agora ou mais tarde, se for mais conveniente aí. Pessoal, obrigado.